Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estive aí sumido, né? Eu estava aí com a garganta inflamada, não estava dando para fazer vídeo, eu não queria forçar também, né? Então, eu esperei que melhorasse, né? Para que eu pudesse voltar novamente a trazer, né, mais conhecimento aqui da graça de Deus, né? Para que nós possamos crescer e aprender a cada dia. Amém? Agradeço a todos vocês aí que entenderam, né? Entenderam e me aguardaram, né? O meu retorno aí. E a vocês aí que mandaram mensagem para mim aí de melhoras, muito obrigado, tá? Muito obrigado. A participação de vocês é muito importante para a vida do irmão André e para esse canal também. Amém? Porque vocês participando desse canal, vocês estão participando também da vida de muitas pessoas, né? Muitos dos nossos irmãos ainda que estão no sistema religioso, né? Vocês vão estar participando da vida dessas pessoas, né? Que assim como nós andávamos, né, cego, né? E muitos de vocês que passaram pelo sistema religioso andou cego vários anos aí, né, dentro dessas chamadas igrejas, né? Muitos dos nossos irmãos ainda estão assim, procurando respostas, procurando conhecimento, procurando entendimento, e a participação de vocês nesse canal é importante, porque a cada vez que você aperta o seu like aí, seu joinha, você força a plataforma do YouTube a levar esse conhecimento a mais pessoas. E quanto mais atingirmos mais pessoas, né, mais pessoas vai ser desperta, vai acordar, né, para que isso hoje, que vivemos hoje. Amém? Vamos lá. O tema desse estudo é: o batismo nunca foi para cristão. Eu vou entrar aqui mais falando sobre o batismo com uma profundidade maior sobre isso aqui. Amém? Uma profundidade maior. Mostrar que muitas pessoas que estão no sistema religioso hoje dizem com orgulho, né? Eu fui batizado nas águas. Muitos irmãos, muitas irmãs falam isso, né? Com orgulho. Eu fui batizado nas águas. Foi batizado nas águas, irmão? Mas a verdade da palavra aqui, que nenhum evangélico, nenhum católico, nenhum povo gentil são o quê? Todos aqueles que não são judeu. É um povo gentil. E eu sempre falo gentil geográfico, né? Porque aos olhos de Deus não existe gentil, judeu. Aos olhos de Deus, todos nós somos filhos dele. Né? Mas eu tenho que falar aqui geograficamente para que as pessoas possam compreender que nenhuma desse ritual, né, de batismo foi para povo gentil. Nenhuma ordenança foi para que o povo gentil se batizasse. Isso são religiões que foram criando, nascendo depois, que sem ter um entendimento claro do que é batismo, né, começaram a continuar com esse ritual. Era um ritual que João Batista praticava. Continuaram com esse ritual de João Batista. Então o povo chega na igreja, né? Logo, logo é chamado pelo pastor para ser batizado, para fazer parte daquela igreja.
Mas isso não é bíblico. Não é bíblico, não é para cristão, não é para evangélico, não é para católico. O povo judeu era um povo que transgredia a palavra de Deus. O povo transgressor que a Bíblia fala é o povo judeu que transgrediram a palavra de Deus. Mesma coisa o povo pecador. O povo pecador bíblico é o povo que transgredia a lei de Moisés. A lei de Moisés foi ordenada a um povo. Que povo? O povo judeu. No momento que esse povo judeu transgredia, deixava de cumprir aquela lei, ele estava transgredindo aquela lei, se colocando numa condição de pecador. Os pastores hoje viram e falam que a igreja evangélica está em pecado. Fala que os irmãos da igreja evangélica estão em pecado. Não, pastor. Pecado é transgredir a lei. E a Bíblia deixa claro e mostra que, de fato, o pecado é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. O pecado é transgredir a lei. E essa lei já não existe mais, porque Cristo já a revogou no madeiro. Cristo a revogou no madeiro espiritualmente. E na queda do templo, em 70, fisicamente. Então, essa lei já foi revogada, não existe mais essa lei. Era para os judeus. Não era para gentil, não é para evangélico, não é para católico. Então, não tendo uma lei onde o povo gentil possa ser transgressor, se colocar, né, numa posição de pecador, então não há pecado. Não há transgressão, não há pecado. E toda vez que um pastor chama alguém de pecador, ele está enganado. Ele está errado. Ele não está se baseando na palavra, está se baseando no seu achismo, na sua convicção, no seu entendimento, mas não no entendimento bíblico. Tem coisas que temos que saber separar. João Batista veio aqui, registrado em Mateus, e diz, Mateus 3,11, eu, em verdade, vos batizo com água, simplesmente água. Para que ele batizava o povo com água? A água é lá do Rio Jordão, para o arrependimento. O Rio Jordão era o rio especial. As águas do Rio Jordão eram especial, eram umas águas, né, sagradas. Não, abençoado. É sagrado porque tudo de Deus é sagrado. As árvores é sagrada, nós somos animais, o universo, o planeta é sagrado, porque Deus fez. Mas não há milagre nisso. Era apenas água. Apenas água. Era um ritual. Era um ritual. Às vezes de aspersão, às vezes de imersão, mas era apenas um ritual para preparar o povo judeu para receber Jesus, o Cristo, o Machia esperado. Então ele falou, eu vos batizo com água para o arrependimento. Eles tinham que se arrepender. Arrepender de todas as transgressões que eles cometiam desde os seus antepassados contra a lei de Deus, que foi dada a Moisés. Então, para receber o Messias, o Jesus, o Cristo,
Eles tinham que estar ali arrependidos, tinham que estar ali remidos, purificados para receber o Messias. Então João Batista recebeu essa missão de vir e chamar o povo ao arrependimento lá no Rio Jordão. E ao Hanan Hamatbil, João Batista, o que batiza. Então, quando a pessoa queria se redimir, né, com Deus, para receber o Cristo, eles iam lá no Rio Jordão atrás do homem que batizava, João Batista, e ao Hanan. Amém? Porque eles queriam se purificar para receber o Cristo. E naqueles dias ali, já estava rolando o comentário de que o Cristo já estava presente. Que o Cristo nasceu logo após que João Batista nasceu. Quando João Batista estava ali pregando no Rio Jordão, ele já estava na terra. Ainda não tinha se manifestado, mas já havia aquele rumores entre seus parentes, seus irmãos, já havia aqueles rumores ali. Então o povo já começou a correr para buscar João, para que João batizasse eles, para eles fossem remidos, purificados, para receber o Cristo. Né? Esse batismo no hebraico chama Teshuvah, significa literalmente retorno. Retorno às leis morais e religiosas judaicas. Para receber o Cristo limpo, perfeito, remido, né? De todos aqueles males que eles e seus antepassados cometeram. Os judeus e seus antepassados, seus pais, né? Cometeram males. E nós vamos ver aqui em Jeremias, e ao Deus, através do profeta Jeremias, falando sobre isso a esse povo que o rejeitou. Jeremias 2, 4, 5 e 7. Ele diz: ó, descendentes de Jacó e gentes da casa de Israel, o Senhor pergunta: por que é que os vossos pais me abandonaram? Que mal encontraram em mim, a ponto de desviarem e de se porem a adorar ídolos sem valores, tornando-se eles próprios sem valor? Abandonaram e ao Deus, abandonaram o seu Criador para adorar ídolos, sedim, imagem de escultura, né? Adoração a demônios. Não é demônios, criatura, mas imagem de escultura, que era abominável, porque esqueceram o seu Criador para adorar imagem de escultura de deuses que não são, tornando eles próprios sem valor, assim como eram os seus deuses sem valor. E ao fala: eu vos trouxe para uma terra fértil, onde puderam comer de seus frutos e de todas as boas coisas que generosamente essa terra produz, mas você tornaram uma terra de pecado e corrupção, tendo feito desse meu território uma abominação. Na época do rei Acais, casou-se com Jezabel. Jezabel introduziu um altar a Baal
em Jerusalém, em Israel, né? Em Israel de Samaria, né? Em Israel de Samaria, e fez um altar a Baal e trouxe 800 Baalins para Israel, 400 de Baal, chamada Baalins, e mais 400 e pouco lá de Aserá, e de vários outros deuses que tinha na época. A estrela, que hoje está na estrela a chamada estrela de Davi, né, que hoje está na bandeira de Israel, é a estrela do Deus, de Deus Reifã, descrito também em Atos. Então o povo rejeitaram para adorar ídolos. Rejeitaram Yahweh Deus para adorar ídolos sem valores. E está perguntando aqui o que eu fiz para vocês me abandonarem. Os sacerdotes não perguntam mais onde está o Senhor. Os seus juízes me ignoram. E os responsáveis por ensinar a lei voltaram-se contra mim. E os profetas puseram a falar o nome de Baal. Os profetas não falavam mais o nome de Al, mas falavam o nome de Baal, gastando tempo em coisas insensatas, gastando tempo em ídolos de esculturas, a deuses falsos que não pode ver, não pode ouvir, não pode falar. Mas Yahweh Deus é Pai, é Criador. Ele jamais abandona o povo, mesmo o povo estando errado. Viu, pastor? O crente está errado, Deus vai virar as costas e vai mandar para o inferno. Mentira. Esse povo judeu estava todo errado, e mesmo assim, olha o que Deus falou. Contudo, continuarei a pleitear convosco, para que voltem para mim, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Mesmo eles praticando todo aquele mal, Deus nunca virou as costas, sempre esperou um dia para que ele retornasse. Amém? Não tem essa de que vai ser levado para o inferno. Deus vai virar as costas, vai mandar para o inferno. Para com isso, pastor. Vamos ensinar o que é da palavra, o que é correto. Então, esse era o motivo de João Batista vir praticar aquele batismo simbólico nas águas, para preparar aquele povo judeu para receber o Messias esperado desde seus antepassados. Então ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, para que vocês venham se arrepender e venham receber o Cristo purificado, porque ele está vindo aí. João Batista diz: ele está vindo aí. Aquele que vem após mim. Aquele que vem após mim. O Cristo esperado pelos judeus. E João Batista quer que aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujo alparcas não sou digno de levar, alparcas, sandálias, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? O batismo de João Batista era simbólico. Era simbólico. Aplicado somente para os judeus. Gentios não poderia transgredir a lei, porque a lei não havia nenhuma ordenança ali para que gentios praticassem aquela lei. Se você não tem ordenança para cumprir uma lei,
Então você não pode ser transgressor daquela lei. Você não pode ser pecador, pastor. Porque o pecado é transgredir a lei. Se gentios não têm obrigação nenhuma de cumprir uma lei, ele não pode ser transgressor dessa lei, não pode ser pecador. Está entendendo, pastor? Não havia nenhuma ordenança para gentios praticar a lei, então ele não poderia ser transgressor. Não sendo transgressor, não poderia, não precisava se purificar para receber o Messias. Paulo batizou 1, 2, 3 pessoas quando estava ainda entendendo a graça. Todos nós, quando, no princípio, quando começamos a entender a graça, acreditávamos em coisas que hoje não acreditamos mais. Eu, irmão André, quando iniciei na graça, né? Já tenho mais de 20 anos aí, quase 25 anos, a gente pagava dízimo. Hoje aprendemos que, né, estávamos fazendo uma coisa sem lógica. Porque era para judeu, não é para nós gentios. A mesma coisa acontecia com Paulo quando recebeu a graça. Ele não sabia tudo, não. Ele foi aprendendo a graça com a mente de Cristo que estava nele, como a mente de Cristo que está dentro de cada um de nós. Então, Paulo foi batizado e batizou algumas pessoas, mas depois ele parou para aí. Eu não vim para batizar, vim para pregar o evangelho. Paulo nunca mais batizou ninguém. Ele entendeu que batismo não era para ser cumprido na vida de gentios. Ele era apóstolo aos gentios. Não, gentios não tem que ser batizado. Porque os gentios não são transgressor da lei. Os transgressores da lei são judeus. Eu, como judeu, sou transgressor da lei. Paulo dizendo, né, que Paulo era judeu e gentil ao mesmo tempo. Ele era judeu de parte de mãe e gentil de parte de pai. Ele tinha 2 cidadanias, né? Romana e judaica. Mas ele entendeu que o povo gentil não precisava ser batizado, porque o povo gentil não era transgressor da lei, porque não era obrigatório ao povo gentil cumprir a lei. Então, esse techuvar, esse batismo, é a mesma coisa. Todas as igrejas evangélicas estão cumprindo esse ritual simbólico de batismo de João Batista, sem entender por que João Batista fazia isso. Ele fazia para preparar aquele povo judeu, né, para receber o Messias, que já estava presente. E quando Cristo foi no madeiro e batizou a todos, e Paulo mesmo diz em Romanos 2,14, pois, ele diz aqui, Romanos 2,14, rapaz, com o quê? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo entendeu, Cristo lá no madeiro já batizou a todos. Paulo entendeu. E as pessoas que receberam de Paulo entenderam. Mas os doutores evangélicos não entendem. Não entende que aquele batismo, né, de João Batista era simbólico. Apenas para preparar judeus, que eram transgressor da lei, para que ele fosse purificado, fossem remidos, perdoados, para receber Jesus o Cristo, que estava presente naquela época. Não era para continuar isso até os dias de hoje. Porque Cristo no madeiro batizou a todos.
Todos, judeus, gentil. Por isso que a palavra diz que já não há mais judeu, não há mais gentil. Agora são todos um só povo. Ou acaso não sabeis que todos quantos fomos batizados em que Jesus fomos batizados na sua morte? Isso aqui não se refere só para judeus. Se refere a todos. Todos que aceitaram e creram em Cristo Jesus. Daquela época. E todos nós que nascemos depois. Já nascemos batizados no Cristo aqui. Não mais simbolicamente no Rio Jordão, que era para os judeus. Amém? E esse nós fomos batizados porque a comunidade de Roma não existia somente gentios, mas também judeus. Então Paulo aqui está falando para todos. Está esclarecendo esse fato para todos. Não precisa mais batizar em água, não. Já fomos todos batizados lá na morte de Cristo no madeiro. Aí o profeta vem, vai e fala, né? E através do profeta fala: dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí está explicado. Por que jamais Deus lembrará dos pecados? Porque o povo foi remido. Foi batizado com uma só oferta no madeiro. Para a purificação de todas as transgressões que aquele povo cometeu. Não é o povo gentil. Não é o povo gentil. Não sabemos que todos quanto fomos batizados, não se refere ao povo gentil. Se refere a judeus e gentios daquela época, que era chamado de prosélitos, gentios daquela época que se converteram ao judaísmo. E gentios daquela época que era de outras crenças também. Então Paulo veio chamando esse povo, né, para receber o Cristo. Mas não está se referindo, né? A palavra não se refere que o povo gentil tinha a obrigação de ser batizado porque era transgressor da lei. Não, nunca existiu essa obrigação. Nunca existiu essa obrigação para o povo gentil cumprir a lei. Alguns se convertiam por sua conta própria. Alguns queriam ser judeus e se convertiam. Igual hoje, tem pessoas que querem ser judeu, se convertem ao judaísmo. Pessoas que querem ser evangélicos se convertem às igrejas evangélicas. Outros querem, não, gostei da graça, vou me converter à graça. É coisa de cada um. É coisa de pessoas, de cada um querer. Mas não que existia uma lei para isso. Não existia uma lei forçando a nenhum gentil cumprir a lei. Entende? Então, se gentil não poderia cumprir a lei, ele não poderia transgredir a lei. Se ele não transgredir a lei, ele não poderia se colocar como pecador. Acaso a lei é pecado? Não. Mas levava as pessoas que não a cumpriam corretamente numa condição de pecador. Gentil não poderia. Porque gentil não tinha essa obrigação de guardar essa lei. Então, eles não precisavam ser purificados para receber o Cristo, porque não havia nenhuma condenação contra eles. Quando Paulo começa a pregar aos gentios, ele diz
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque não pode transgredir. A condenação é para aqueles que estavam em Moisés. Porque ele estava transgredindo. Até então, antes de Cristo ir para o madeiro. Quando ele foi para o madeiro, com uma única oferta, purificou a todos quantos estão sendo purificados. Estão compreendendo? Então, meus irmãos evangélicos, católicos, batismo em água não é uma ordenança para evangélico, não é uma ordenança para cristão em geral, não é uma ordenança para católico. Era um ritual, né, judaico. Era um ritual que João Batista praticava para purificar os judeus, para os judeus receber o Cristo. Não tem nada a ver com gentios. Amém? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre esse assunto, né? Por que a graça de Deus não tem batismo? Por causa desse assunto aqui. Porque nós não somos judeus. A lei não existe mais. Já foi revogada. Mesmo se essa lei existisse ainda hoje, nós, como gentios, não tínhamos nenhuma obrigação, ordenança, para cumprir esta lei. Não tendo ordenança para cumprir essa lei, não poderíamos nunca transgredir essa lei e nunca nos colocar numa condição de pecador. Está entendendo? Era para judeus, que os judeus era obrigatório a cumprir toda a lei. E a palavra demonstra claramente que ninguém poderia cumprir toda a lei. Então o povo se colocava numa condição de pecador, numa condição de transgressor. Então João Batista veio cumprindo o ritual de batismo para chamar o povo a se purificar, a se redimir das suas transgressões para receber o Cristo. Os judeus, não tem nada com os gentios, não tem nada com o católico, o evangélico e com nenhuma outra religião que batiza. Era um ritual somente para os judeus. Amém? E como o sistema religioso eles continuaram com esse ritual até os dias de hoje, por falta de conhecimento, de entendimento, né? E os doutores hoje, que se diz doutores aí do Evangelho, não conseguem compreender essas coisas. E continuaram aí, trazendo o povo a se batizar ainda até hoje aí, nas igrejas evangélicas, mas apenas um ritual que era para os judeus e que hoje já não serve mais para nada. Amém? Fico por aqui. Espero que você tenha entendido. Né? Falei um pouco baixo aqui para não forçar muito a minha garganta, mas espero que consegui trazer clareza nessa mensagem. Espero que vocês tenham entendido, né? Peço até vocês que se entenderam aí, botem no comentário do vídeo, eu entendi, né? Vou dar uma glória a Deus aí por isso. E vamos que vamos, crescendo a cada dia, aprendendo a cada dia. Amém? Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Agradeço a todos vocês. Não esqueça de dar os likes, que é muito importante, tá?
inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Meu irmão Ivanildo da Cruz, Guerreiro da Fé. Lucas Medeiros, Abraçando a Graça. Amém? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Crescendo a cada dia. No amor e na verdade da palavra do Cristo glorificado. Amém? Muito obrigado. Hoje é quarta. Sexta, sábado, estamos de volta, querendo Deus. Amém? Graça eterna.